parceria, por estarem conosco, e principalmente aí pela parceria também com a Tainá da CIP e o Rodrigo da Apex, que fazem esse trabalho muito importante. E só para comentar com vocês, o Sebrae também vai realizar um projeto de segmento específico para comércio internacional a partir de 2021. Um programa também voltado aí para potencializar pequenos grupos de empresas em várias regiões do estado de São Paulo, e certamente em Ribeirão Preto a gente quer formar o grupo. Eu dependo da adesão de vocês para esse projeto para o ano que vem também. Depois a gente traz mais novidades. Aqui no chat eu escrevi nossos contatos, o meu telefone, e-mail, e também da Mariana, que é minha parceira, e temos aí também o site do Sebrae Trade, para vocês acessarem e verem diversas informações, outras lives, capacitações gratuitas que o Sebrae tem oferecido. Então, muito obrigado, um ótimo evento para vocês, e obrigado, Marco, também pela oportunidade de estar com você aqui também, nosso palestrante. Bom trabalho, pessoal. Muito obrigada, Leonardo, pela sua apresentação. Bom, deixa eu dar alguns recadinhos antes de passar a palavra para o Rodrigo. Esse evento, ao final dele, nós vamos emitir um certificado, tá? Então, eu acredito que a gente já vê umas carinhas repetidas aqui, o pessoal já sabe, mas eu preciso falar que toda reunião ela é gravada, a gente tem uma lista de presença ao final de cada reunião, então lá depois, posterior ao dia 3 de novembro, nós vamos emitir essa lista de cada reunião, e aí todas as pessoas que tiveram a presença acima de 75% vai ter o direito do certificado, tá? Outra coisa que eu queria falar, nós disponibilizaremos o link da gravação somente para quem esteve conosco online, tá? Então, amanhã, no máximo na quinta-feira, a gente encaminha para vocês por e-mail o link da gravação dessa reunião, da palestra, até o final. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu passo para vocês. Bom, vou passar a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, nosso parceiro, ele é o técnico extensionista do programa PIEX, responsável aqui pelo programa em Ribeirão Preto, o programa de qualificação às exportações, oferecido pela Apex. Ele vai explicar um pouquinho para vocês o que é esse programa. Por favor, Rodrigo, a palavra. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos demais presentes. Boa tarde ao meu técnico extensionista e amigo Marco Argenton. Grande Evandro, que presença ilustre, Evandro. Evandro aí, né? Grande amigo de longa data, presente aqui hoje no nosso webinar. Grande abraço, Evandro. Bom te ver por aqui. Mais uma vez, estamos juntos aqui para nessa empreitada aí das capacitações, agradecendo sempre a CIRP, né, a Sodorival, a Tainá, pela oportunidade de estarmos juntos, a parceria que a gente vem desenvolvendo com o Sebrae Ribeirão Preto. Obrigado, Léo, parceiro também de longa data, longa jornada. Bom, pessoal, vou dar uma visão, né, para vocês do programa de qualificação para exportação, o PIEX, tá? Depois, no final, vai ter meu telefone de contato, meu e-mail, para eventuais dúvidas. Vou compartilhar minha apresentação. Bom, o Núcleo Operacional de Ribeirão Preto, com essa nova roupagem aí do PIEX, exclusivamente atendendo capacitações para o comércio exterior, ele teve início as suas atividades em junho do ano passado, tá? Final de junho aí, virada de julho do ano passado. E o objetivo, nos 2 anos do convênio da Apex Brasil com o Centro Universitário Barão de Mauá, é o atendimento aí de 200 empresas até lá. Depois eu vou passar alguns números, alguns dados importantes aí, os resultados atingidos até o momento. Então, o que é o PIEX? O PIEX é um programa de qualificação para qualificar essas empresas para exportação. O PIEX é um programa ligado à Apex Brasil, Agência de Promoção à Exportação e Investimentos, ligado aí ao Ministério das Relações Exteriores. Então, o objetivo, né, é preparar empresas brasileiras, não só de bens, né, não só exportar produtos, como também ter uma metodologia específica e capacitações para empresas que desejam trabalhar com exportação de serviços. Tá?
a iniciativa do PX, como eu disse, é da Apex Brasil, que é ligada aí, né, ao Ministério das Relações Exteriores. A Apex Brasil, assim como o nosso co-irmão Sebrae, é um serviço autônomo, né, assim como o Senai e outras entidades que se caracterizam aí por serem autônomas. A Apex, ela tem escritórios espalhados aí por vários países do mundo, tá? Onde pode servir aí como ponto de apoio para empresas que desejam estarem fazendo negócios, buscando aí a sua inserção cada vez mais no comércio exterior, tá? O que é importante dentro do PX, após as empresas passarem aí pela metodologia, ou dependendo até durante o atendimento do nosso técnico extensionista, ela pode ser selecionada, convidada, né, a participar de rodadas de negócios, missões empresariais. Recentemente, 2 empresas atendidas pelo nosso núcleo no ramo de confecção, uma empresa de Ribeirão Preto e uma empresa de Brodowski, foi convidada para uma rodada, né, na modalidade, obviamente, aí, online, vai ser organizada em Lisboa, Portugal. Elas foram selecionadas pelo trabalho que foi feito aí pelos nossos técnicos pensionistas, também pelo engajamento da empresa, que atingiu um nível de maturidade bastante relevante, mediante os critérios aí que a Apex adota. Então, missões empresariais, rodadas de negócios, feiras internacionais. Então, algo aí a mais que a Apex estará proporcionando para as empresas que aderirem ao PX e estarem participando das capacitações após passarem pela metodologia ou no momento mais apropriado que ela tiver ainda durante essa fase de capacitação. Os núcleos operacionais do PX, como nós somos chamados, ele é constituído, né, ele é concebido, parceria da Apex Brasil, assinatura de convênio junto com faculdades, centros universitários, universidades, entidades de pesquisa e desenvolvimento, o núcleo de Ribeirão Preto, que abrange aí mais de 70 municípios. Né, o convênio é da Apex com o Centro Universitário Barão de Mauá, que é um centro universitário de amplitude, né, e renome nacional, já bastante consolidado no mercado, com mais de 50 anos de existência, tá, e comprovadamente aí, reconhecida pelo mercado com ensino de absoluta qualidade. Sempre a perguntinha clássica, né, Rodrigo, ou quando algum técnico está fazendo uma prospecção ou uma indicação, a gente recebe indicações aí das entidades parceiras, já recebemos indicações da CIP, recebemos bastante indicações aí do nosso co-irmão Sebrae, enfim, nessa prospecção de empresas. Sempre a pergunta, quanto custa para participar do projeto? Não tem custo nenhum para o empresário. O custo é zero, o projeto é totalmente gratuito. Claro, o que vai custar? Vai custar o tempo, se for o empresário, o empreendedor, que vai acompanhar as capacitações junto ao técnico extensionista, ou alguém designado por ele internamente, né, na empresa. Tá? Qual é o tempo, a disponibilidade para justamente estar acompanhando as capacitações, né, e exercitando tudo aquilo que foi passado de conceitos, conhecimentos aí pelos nossos técnicos extensionistas, tá bom? Então, custo 0 para a empresa. As macroetapas principais do projeto, né, seja uma prospecção ativa, ou por indicação, ou às vezes nós somos procurados aí por empresas que procurem às vezes informação no site, ou já ouviram falar do projeto, vem até nós fazemos um levantamento do perfil dessa empresa e realmente do potencial que ela tem para exportar, seja produtos ou serviços que ela queira ofertar aí para o comércio exterior. Depois, nós fazemos um diagnóstico de gestão. Esse diagnóstico de gestão, caso seja identificado alguns gaps, nós encaminhamos para os nossos parceiros, nós não atendemos demandas de gestão. Um dos parceiros que a gente costuma indicar aí
essas demandas é justamente o Sebrae, né, que é um grande parceiro nosso. Tá? Depois, o técnico extensionista começa a trabalhar as capacitações dentro do que nós chamamos de plano de trabalho. O plano de trabalho de exportação de produtos são 26 itens desse plano de trabalho, onde são desenvolvidos, independente se a empresa quer exportar direto ou exportação direta ou indireta, a gente passa por esses 26 tópicos que abrangem as duas modalidades. E, ao final do plano de trabalho, ou concomitantemente, na estruturação dele, nós elaboramos o plano de exportação técnico junto com a empresa, com pelo menos, no mínimo, aí, um estudo de pelo menos um mercado-alvo, tá bom? E, junto com o empresário, a gente conseguir identificar qual seria o melhor país para ele estar exportando. Quais são os módulos aí principais que são ensinados, né, através das capacitações? Então, prospecção de mercado, seleção, marketing, formação de preço para o mercado externo, fluxos, processos e procedimentos de exportação, a questão de câmbio, contrato, fechamento de câmbio, modalidades de transporte, logística internacional. Então, todas essas capacitações são desenvolvidas diretamente através do técnico extensionista, juntamente com a empresa. Então, até o presente momento, né, diz para vocês que em 2 anos nós temos que atender 200 empresas, mais de 140 empresas já fizeram a adesão, sendo que dessas 140, praticamente metade já passaram por toda a metodologia do PES. Hoje, toda semana eu trago para vocês aí algumas situações que já envolveram empresas que exportaram, né? Mercosul, já tiveram empresas que exportaram para o Mercosul, empresas que exportaram para o Japão, Rússia, Estados Unidos, vão participar aí das missões aí, né, que foram selecionadas, no caso, para Portugal. Hoje eu me sinto muito à vontade, porque, só para vocês terem ideia, o palestrante que vai conversar com vocês daqui a pouco, o Marco Argenton, ele participou diretamente, né, com 2 empresas que ele atendeu e que conseguiram atingir a cereja do bolo aí, que foi a questão da exportação. Tá? Então, o Marcão vai estar aí palestrando para vocês daqui a pouco, um responsável direto aí pelo êxito de 2 empresas da nossa região, exportação para o Chile, Bolívia e para países aí do continente africano, tá? De diferentes segmentos essas empresas, máquinas, equipamentos, cosméticos, alimentícios. Temos em trâmite aí, junto à Apex em Brasília, pedidos de internacionalização de empresas, né? Então, graças a Deus, por um ritmo muito intenso, com muito trabalho, uma equipe muito engajada e muito comprometida, realmente, em trazer resultados para as organizações. Esse é meu telefone de contato, meu e-mail. Qualquer dúvida, estou à disposição dos senhores. Por hora, meu muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Tainá. Obrigado, Léo, por essa parceria aí, já de longa data. E desejo a todos vocês uma excelente palestra. Pode ter certeza que vocês vão estar em muito boas mãos. Tá bom? Grande abraço aí. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso palestrante de hoje. Gostaria de agradecer o seu aceite, Marco. Muito obrigada. É um prazer estar com você aqui. Poder ter você para palestrar esse tema para a gente. Vou ler um pouquinho aqui do resumo do seu mini currículo. O Marco Antônio Argenton, ele é professor universitário, coordenador de cursos de pós-graduação EAD, extensionista do projeto PIEX e consultor em gestão de produção e processos há 12 anos, tá? Hoje ele vai ministrar para a gente, então, o tema Nomenclatura e Classificação Fiscal das Mercadorias, NCM. Por favor, Marcos, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tainá. Pessoal, muito boa tarde. Gostaria de agradecer as palavras
da Tainá. Gostaria de agradecer imensamente o convite de estar aqui hoje, falando com vocês, falando com a CIRP, que é uma instituição que eu admiro demais. Eu acho que a CIRP tem uma participação efetiva e extremamente relevante no comércio e na indústria aqui na nossa região. Também gostaria de agradecer ao Léo, né, e ao Rodrigo pelas palavras, e acho que ele subiu a régua. Estou até com medo agora, porque, né, falou tão bem que eu até gravei, que eu acho que eu vou mandar para minha mãe, para ela ficar mais orgulhosa, tá? Pessoal, o tema de hoje, nomenclatura e classificação fiscal das mercadorias, não é um tema novo, né? É um tema antigo, mas de extrema importância, de extrema relevância no mercado internacional, não só no mercado internacional, mas como no mercado doméstico também, tá? Só para vocês terem uma ideia da importância da classificação fiscal, esse tópico é o primeiro item a ser tratado no nosso plano de capacitação. Nós temos um plano de trabalho que hoje contempla entre 30 e 32 itens, que vão desde a classificação fiscal até características de marketing para exportação indireta, passando por Incoterms, por precificação, por prospecção de mercados internacionais. E para vocês verem a relevância do tema, quando a gente fala de nomenclatura e classificação fiscal de mercadorias, é o primeiro item a ser tratado no nosso plano de exportação. E por que ele é tão importante? Porque dele é que a gente vai conseguir desenvolver todas as outras ações, tá? Eu preparei alguns slides. Professor não pode falar de live, não pode falar de apresentação ou palestra, que ele já quer apresentar slide, né? Sou docente do Barão desde o final de 2012, mas já estou na carreira acadêmica desde 2007, já são 13, quase 14 anos aí na docência, levando em paralelo com a vida profissional, tá? Bom, o meu roteirinho tá introdução, o que qual é a sua importância, quais são as principais nomenclaturas que tratamos hoje no Brasil. A gente vai falar também um pouquinho sobre quem pode nos ajudar, como fazer as melhores classificações, algumas dicas também, e também algumas curiosidades. Eu trouxe 2 casos aqui para a gente discutir. Eu estou vendo aqui que nós estamos recheados de profissionais do comércio exterior, e eu acho que, após a apresentação, a gente pode ter uma discussão muito bacana com relação ao assunto, tá? Bom, o que nos deixa, às vezes, muito preocupados é que as empresas, não todas, lógico, mas algumas empresas ainda tratam a classificação fiscal de uma forma secundária, ou seja, não dão a importância devida com relação a essa classificação fiscal. Nós não sabemos ainda, né, em função dessa não definição de importância, se são apenas questões operacionais, ou se as empresas pensam que a classificação é apenas eu definir um código, ou olhar lá a nomenclatura, ver qual é o código que mais se parece com o meu produto, e está tudo certo. Gente, isso é um erro muito grande, né? Ao contrário do que esses empresários ainda pensam, que alguns profissionais ainda pensam, esse assunto, classificação fiscal, ainda requer o quê? Uma especialização muito grande, uma dedicação, um estudo muito grande com relação ao assunto, às nomenclaturas e às classificações, e mais ainda, um conhecimento muito profundo do seu produto, né, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, esse conhecimento do produto é o conhecimento da sua composição, do seu processo de fabricação e outras coisas. Classificar o produto não é tão simples. Às vezes a gente fala que classificar um produto utilizando uma nomenclatura é um desafio muito grande, tá? Por quê?
Tem produtos em que podem ser relacionados a diversos códigos, e existem produtos em que eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar a melhor codificação para esse produto. Então, enquadrar corretamente uma mercadoria numa codificação que já está pré-estabelecida acaba sendo um processo dificultoso, um processo de muita análise, tá? Falar de classificação é uma coisa que começou na década passada ou há 20 anos atrás? Não, muito pelo contrário. O mundo já vem falando de nomenclaturas, de sistemas de codificação, de sistema de classificação de materiais, desde lá de 1913, quando foi criada a nomenclatura de Bruxelas. Em 1938, foi criada a classificação uniforme para o comércio exterior. Em 74, foi criada a nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira. E lá nos longínquos anos de 1988, é que nós temos a primeira vigência, ou a vigência inicial do sistema harmonizado. Tá? Então, falar de classificação fiscal, falar de padronização, né, de códigos e padronização de nomenclaturas, já temos aí mais de 100 anos, se a gente for falar em termos em termos mundiais. Aqui nas Américas, né, América Latina e América do Sul, em 1960 nós tivemos a criação da nomenclatura aduaneira de Bruxelas para a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, isso em 1960, tá? Em 1985, a criação da NALAD, que é a nomenclatura para a Aliança das Américas. Em 1995, entra em vigência a primeira versão, a versão inicial da nomenclatura comum do Mercosul, baseada no sistema harmonizado na versão de 1993. Então, o assunto não é de hoje, né? O assunto já tem aí muito tempo, né, de estrada, como a gente diz, né? E a todo momento isso tem sido atualizado, e levando em consideração todas as necessidades de adequações, tá? Bom, o que seria, então, essa classificação ou codificação, né, em nomenclatura? É importante a gente deixar essas características, essas definições muito bem claras. Quando eu falo em classificar é correlacionar um produto a um código da nomenclatura. Então, significa... Oi? Com licença, me perdoa, me desculpe te interromper. A sua apresentação tá quebrada. Agora sim. Ela estava cortada. Tava aparecendo... agora tá aparecendo duas telas. Agora voltou, agora tá certo. Uai, que engraçado. Agora tá certo. Agora tá certo. Antes estava aparecendo o correto, que é o que nós estamos vendo agora, e uma outra tela em cima. Agora tá tudo certo? Agora tá tudo certo. Tá, joia. Deixa eu só... Eu vou parar a apresentação e vou retomar a apresentação. Tá. Estão vendo a apresentação? Estamos vendo, agora tá ok. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Me desculpa te interromper. Imagina que é isso. Agora vocês veem duas telas também ou não? Olha, tá com uma linha preta aqui Agora saiu essa linha preta. Tá jóia. Não, sem problema. Então, o que acontece? O que é, então, essa classificação? Essa classificação, ela é o quê? É você relacionar uma codificação baseado numa nomenclatura, ou seja, você vincular o seu produto a um código pré-estabelecido numa nomenclatura existente, tá? Um código, ou seja, essa nomenclatura,
ela acaba sendo o quê? Um idioma universal das mercadorias do comércio internacional. Isso significa o quê? Que a definição, o enquadramento de um produto a uma codificação, essa definição, ou seja, esse produto que está sendo comercializado, esse produto que está sendo identificado, que está sendo analisado, é o mesmo produto aqui no Brasil, é o mesmo produto na Argentina, é o mesmo produto na Europa, é o mesmo produto nos Estados Unidos. Então, ela é o quê? A base para a identificação e relação de todos os produtos, tá? E com isso, a gente tem o quê? A oportunidade de utilizar esse código para vários propósitos. Fora que a classificação e as nomenclaturas existentes, e você definir essa codificação, é o quê? É uma exigência legal, principalmente aqui no Brasil. Essa exigência é da Receita Federal, e essa codificação, ela vai estar presente em diversos documentos. Então, por exemplo, para você emitir a Declaração Unificada de Exportação, a DUI, você precisa informar o MCM e a NALAD. Na invoice, você precisa da codificação. No conhecimento de embarque, você precisa da codificação. Então, ela vai estar presente em praticamente todo o movimento, todas as operações de comércio internacional. Essa definição, ela vai estar parametrizada e ela vai estar identificada em algum campo desses documentos, tá? Bom, qual é a importância, então, dessa nomenclatura e dessa codificação? Primeiro, o enquadramento da mercadoria. Esse enquadramento da mercadoria é o quê? Quais são os impostos incidentes, não é? Sobre essa codificação? Lembrando que, por exemplo, a MCM, né, que é utilizada aqui no Brasil, que é a nomenclatura comum do Mercosul, nós temos a incidência do imposto de importação, né, que é a base da TEC, a tarifa externa comum, e também serve de base para os cálculos de IPI, de ICMS, de PIS e CONFINS, né? A determinação de direitos sobre esse produto na entrada de um país, ele tem alguma preferência tarifária, ele tem alguma isenção de tarifa, ele está de acordo e se enquadra com a exigência de alguma barreira comercial diferente, né? Isso a gente está falando dos tratados. Ela é uma exigência para todas as transações e a coleta de dados estatísticos. Bom, eu costumo dizer o seguinte, quando dois presidentes ou dois chefes de Estado se encontram, a conversa que a gente imagina é a seguinte, né? Olha, eu vim aqui conversar com você e estou pensando, olha, se eu tirar algumas barreiras de alguns produtos que você tem aí, que você tem um volume excedente, uma capacidade excedente, que interessa muito para o Brasil, de repente a gente pode fazer uma troca, né? Eu deixo esses produtos entrarem com uma isenção de tarifa ou uma preferência tarifária, ou eu vou fazer diminuir a burocracia, eliminando algumas barreiras não tarifárias, que a gente chama, alguma certificação, algum registro especial, e em troca você deixa o meu produto entrar no seu país também, com essas mesmas condições, com esses mesmos privilégios. A coisa não funciona bem assim, né? Nos acordos comerciais, a designação de todas essas preferências, isenções, quedas de barreiras não tarifárias, isenção ou desburocratização de processos, eles são definidos e são acordados e colocados nos acordos baseados numa codificação, tá? Seja ele o sistema harmonizado, seja ele a nomenclatura comum do Mercosul, ou seja a ANALAD. Por que no nosso plano de trabalho aqui do PIEX, o nosso primeiro item é a classificação fiscal de mercadorias?
Primeiro é para trazer essa importância, né, no contexto do mercado internacional, da correta classificação, né, e fora isso, é a possibilidade de utilizar as diversas ferramentas que fornecem dados estatísticos sobre o comércio mundial. Então, quem mais importa, quem mais exporta, o Brasil exportou mais para quem, o Brasil importou mais de quem, todas essas pesquisas são baseadas na codificação, e essa codificação está embasada por uma nomenclatura. Então, se a gente analisar o Comexstat, eu posso fazer as pesquisas por SH, pelo NCM, pela CUSE, não é? E tem outras ferramentas, como o Comtrade, o Trademap, que são ferramentas estatísticas que permitem analisar, visualizar e analisar todos os volumes de importações e exportações mundiais, também são baseados no sistema harmonizado. Outra ferramenta, o MacMap, que nós podemos fazer uma consulta rápida sobre barreiras tarifárias e barreiras comerciais, sejam elas tarifárias ou não tarifárias, também baseado numa codificação. Então, a importância do sistema de classificação, das nomenclaturas existentes, é muito grande. Desde o pagamento de impostos, da isenção de tarifas, da determinação de direitos administrativos, até a possibilidade de você fazer análises e definição de mercados-alvos. Então, a gente precisa colocar na cabeça do empresário de que não pode ser feito de qualquer jeito, né? É um trabalho árduo, é um trabalho de pesquisa muito grande, de estudo muito grande, mas tem que ser feito da forma mais correta possível, tá? Hoje no Brasil, nós temos aqui não que nós temos, mas o que mais estamos familiarizados, o que mais utilizamos. Nós temos o sistema harmonizado, que é o padrão mundial, nós temos a nomenclatura comum do Mercosul, e nós temos a NALAD. E eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, desses três sistemas, para a gente entender, né, às vezes tem alguns participantes que não sabem exatamente quais são as definições e como são formados essas nomenclaturas, então é importante a gente passar rapidinho, tá? O sistema harmonizado, a gente costuma dizer que é o pai de todos, ou a mãe de todas, né? Nomenclatura seria a mãe e o sistema de codificação seria o pai. Quem gerencia, né, é a Organização Mundial do Comércio, e o sistema harmonizado também é mantido pelo OMA, né, que é a Organização Mundial das Aduanas, a Organização Mundial Aduaneira. E é o principal método utilizado para a classificação. Por quê? O sistema harmonizado é a base dos outros sistemas. Então, por exemplo, a nomenclatura comum do Mercosul, a base da codificação é o sistema harmonizado. A ANALAD também utiliza como base o sistema harmonizado. A nomenclatura comum do Mercosul, nosso NCM, é o sistema harmonizado de 6 dígitos mais 2 dígitos. A ANALAD é a mesma coisa. E nos Estados Unidos, né, existe um sistema de codificação interno dos americanos, que é o sistema harmonizado mais 4 dígitos. Né, tudo isso para tentar fazer uma melhor especificação dos produtos e mercadorias que são comercializados. O sistema harmonizado está presente em 200 países e é formado por 21 seções e 99 capítulos. Mas, na verdade, desses 99 capítulos, nós utilizamos apenas 96. Nossa, apenas 96. Por quê? Nós temos o capítulo 77, que é reservado por uma futura ampliação do sistema de codificação, isso porque o sistema harmonizado já conta com quase 5.000 posições, e os capítulos 98 e 99 são destinados a tratar das exceções de cada país, tá? O legal também é que o sistema harmonizado ele foi estruturado de uma forma, ou seja, essas 21 seções, elas foram ordenadas dos produtos menos industrializados para os produtos mais industrializados. Então, se a gente vê lá as primeiras seções, tratam de animais vivos, de produtos de origem animal, de origem vegetal,
E a agregação de valor e a industrialização, ela vem se ampliando à medida que os capítulos vão crescendo. Tanto é que a última sessão trata do quê? De obras de arte, que são produtos extremamente específicos. Então, ele parte do menos industrializado para o mais industrializado. Então, fizeram essa composição das sessões aí. O sistema harmonizado, eu trouxe aqui um exemplozinho para vocês terem uma ideia de como nós temos essa estruturação. Então, nós temos lá, ó, o capítulo 90, instrumentos e aparelhos de ótica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão, instrumentos e aparelhos médicos cirúrgicos, suas partes e seus acessórios. A posição 90-22, aparelhos de raio-x e aparelhos que utilizam radiação alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluindo os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raio-x e outros dispositivos geradores de raio-x, os geradores de tensão, as mesas de comando, as telas de visualização, as mesas, poltronas e suportes semelhantes para exame ou tratamento, e aí a posição 14, outros para usos médicos, cirúrgicos ou veterinários. O que significa isso? Então, nós estamos tratando, no sistema harmonizado, a definição de produtos em 6 posições, em 6 dígitos. E o sistema harmonizado, como dito anteriormente, é a base para a codificação de praticamente todas as outras nomenclaturas existentes. Então, a nomenclatura comum do Mercosul e a NALAD tem como sua base a estruturação da codificação oferecida pelo sistema harmonizado. Tá? Muito bom. Pessoal, estou falando muito rápido, né, porque às vezes os alunos reclamam. Eu me empolgo na apresentação e acabo falando rápido demais, né? Mas está tudo tranquilo? Tudo bem aí com vocês? Tá tudo bem, Marco. Então, perfeito. Pode dar prosseguimento. Vamos dar continuidade. A nossa nomenclatura comum do Mercosul, como eu falei para vocês, que a base é o sistema harmonizado, e desempenha um papel fundamental para definição e controle tanto de operações do mercado nacional quanto operações do mercado internacional. Ela entrou em vigência em 1995, com a entrada da vigência do Mercosul, e aí houve a adoção desse sistema, inicialmente pelos países que compunham o Mercosul, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, e posteriormente, hoje, praticamente, ela já é ou utilizada ou é sinalizada em quase todos os países da América do Sul. E a nomenclatura comum do Mercosul também é muito parecida com a NALAD. Tá? Ela é a base para a nossa TEC, a tarifa externa comum. Para quem não sabe, a TEC é uma das características da União Aduaneira, né, o Mercosul, diferente, né, muita gente que não tem tanto conhecimento assim, sobre comércio internacional, fala assim, o Mercosul é igual à União Europeia. Não, muito pelo contrário, a gente está muito longe de ser uma união de integração total. O Mercosul é uma união aduaneira, em que uma das características é os acordos para queda de tarifas, né, para isenção de tarifas e a determinação de preferências tarifárias para a integração e facilitar o comércio entre os países do bloco, mas a criação mais importante do Mercosul foi a TEC, que é a tarifa externa comum, que é a uniformização das alíquotas de importação por todos os países que compõem o bloco. Então, a mesma alíquota de importação de produtos vindos de países fora do Mercosul é a mesma no Brasil, é a mesma na Argentina, é a mesma no Uruguai, é a mesma no Paraguai. E tudo isso baseado, ou seja, quais são esses produtos? Os produtos estão descritos na nomenclatura comum do Mercosul, que é o sistema adotado pela gente aqui na América do Sul. Então, voltando ao exemplo lá que eu citei no sistema harmonizado, agora nós temos a adição de 2 dígitos, tá? Então,
Então, lembram lá, nós tínhamos os instrumentos e aparelhos de ótica, de fotografia, de cinematografia, de medida, pau. O 9022, o 9014, que era outros para usos médicos, serviços cirúrgicos ou veterinários. A nomenclatura comum do Mercosul nos permite uma identificação e uma complementação um pouco melhor. Por quê? Na subposição após o 14, está lá, DEA diagnóstico. Então, outros para usos médicos, cirúrgicos ou veterinários, de diagnóstico. E aí, a última posição, 3, para densitometria óssea computadorizada. Então, facilita a identificação. Lembra que eu falei, o que é a classificação? A classificação é vincular um produto a uma codificação baseada numa nomenclatura. Olha que frase bonita, hein? Criei agora essa frase. Com a adição dessas duas subposições, facilita a nossa identificação, né? E nos permite o quê? Uma definição melhor para futuras pesquisas, para novos acordos, para novas análises de barreiras tarifárias e não tarifárias, ou seja, para uma série de eventos aí. Ok. A última nomenclatura é a NALAD, que é a nomenclatura da Associação Latino-Americana de Integração, que a sua base também é o sistema harmonizado, que é importante para acordos do bloco. Qual bloco? A Associação Latino-Americana de Integração, que é formado por uma série de países da América Latina e da América do Sul. O grande problema da NALAD é o seguinte: a nomenclatura comum do Mercosul foi em 1995, com base no sistema harmonizado de 93. A NALAD vem lá de 1985. Então, NCM e NALAD existem uma série de divergências. Não são muitas, mas existem divergências. Então, é muito importante. Se eu vou para o mercado internacional, eu tenho que fazer uma pesquisa nos documentos e na nomenclatura comum do Mercosul, e também tenho que fazer uma pesquisa intensa para fazer a correta classificação baseado na NALAD. Quase tudo é igual, mas toda regra tem a sua exceção. Vai que seu produto não tem a mesma classificação em ambas as nomenclaturas. Então, em função dessas divergências de datas e essas divergências de atualização de informações, nós temos essa pequena diferença entre NCM e NALAD. Tá? Outra questão muito importante é quando a gente fala da TEC e da TIP. Parece coisa de criança, né? O que é TEC, o que é TIP? TEC versus TIP, TIP versus TEC. A TEC, que é a Tarifa Externa Comum, institui a alíquota do imposto de importação de cada código. Isso precisa ficar muito bem claro. Que é baseado no NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, e também é utilizada para outras incidências relacionadas a impostos. A TIP, que é a tabela para identificação de impostos para produtos industrializados, a alíquota do imposto sobre produto industrializado, o IPI, está na TIP, que tem como base a TEC. Engraçado, né? Parece papo de louco, né? A TIP se baseia na TEC. Mas a TIP, ela utiliza e trata as exceções. E aí a gente está falando de mercado nacional. Essas exceções são o quê? Para determinados produtos, não vigora ou existe a isenção do imposto sobre produtos industrializados e entre outras questões também que são discutidas. Gente, como fazer e onde procurar ajuda para eu melhor classificar o meu produto? Coisa que eu preciso falar para vocês. Não existe mágica. Não existe mágica. Não existe nenhum sistema que eu vou colocar lá a minha informaçãozinha sobre o produto e pronto, saiu a minha codificação
baseado no sistema harmonizado, baseado na nomenclatura comum do Mercosul e baseado na NALAD. Ainda não temos isso, infelizmente, e nem dá para isso. O que a gente tem que fazer? Primeiro, consultar toda a documentação disponível. Nós temos, tanto no sistema harmonizado, quanto na nomenclatura comum do Mercosul, quanto na NALAD, nós temos as regras gerais de identificação, as regras gerais complementares e as normas explicativas do sistema harmonizado. Normas explicativas do sistema harmonizado é específico para o sistema harmonizado. Mas o que quer dizer, então, essas regras e o que quer dizer o NESH? São informações complementares que eu preciso ler cuidadosamente, com o auxílio de profissionais. Quais profissionais? O seu contador, um profissional de exportação, um profissional de comércio exterior, mas, acima de tudo, você precisa ter um conhecimento muito grande sobre o seu produto. Por quê? Informações como qual material é utilizado, para que ele é utilizado, ou para que ele não é utilizado, são informações extremamente relevantes para eu poder fazer a melhor codificação. Em conjunto disso, eu preciso ler cuidadosamente todas essas regras gerais e mais as normas explicativas para poder entender quais são as regras, entender os pormenores e conseguir fazer uma melhor classificação dos meus produtos. Existe um roteirinho, né, que a gente costuma passar para o empresário. Preciso classificar um produto. E a gente sabe que hoje as empresas, elas têm um volume e uma velocidade de lançamento de novos produtos muito mais rápida que há tempos atrás, né? Então, a todo momento, eu preciso estar classificando os meus produtos. A classificação de produto já é uma etapa do projeto do produto, né? É isso que precisa ser bem claro. Quando eu estou criando um novo produto, estou definindo o seu material, estou definindo a sua aparência, estou definindo o seu pacote. Ali, uma das tarefas é qual é a melhor classificação para esse produto, tá? Então, seguindo o roteirinho, identifica as informações básicas da mercadoria. O que é o meu produto, para que ele serve, como é que ele é composto, qual é o material que é utilizado, qual é a sua utilidade ou para que ele não é utilizado. Verifique se já não existe decisão oficial publicada classificando exatamente a mercadoria que você pretende classificar. Esse é o melhor dos mundos. Se já existe uma decisão oficial, se já existe uma publicação que é dirigida totalmente para o meu produto, não preciso nem pesquisar. Já está o código lá. Identifique no sumário, pelos títulos das seções, quais delas poderiam comportar a mercadoria. Identifique as notas ou notas explicativas destas seções selecionadas, confirme as que se apliquem e anote as notas que se baseou para a confirmação, que é aquilo que eu acabei de falar. Classificar é um processo de estudo, é um processo de análise, é um processo de pesquisa. Tem alguns profissionais que falam o seguinte, se você conseguiu achar a seção e o capítulo, gente, a gente já está com 70% do caminho andado. Faltam aí pequenas análises, pequenos ajustes para eu fazer a classificação correta, né, do meu produto. Identifique no sumário, pelo título dos capítulos, quais poderiam comportar as mercadorias. Identifique as notas ou notas explicativas dos capítulos selecionados, confirme as que se apliquem e anote as notas que se baseou para a confirmação. Identifique os textos e notas explicativas das posições correspondentes aos capítulos selecionados, anote as posições e suas notas explicativas, e defina como posição SH aquela compatível à sua mercadoria, considerando todas as notas e notas explicativas anotadas das seções, capítulos e posições.
Fim do processo. Olha que maravilha, não é? Não é fácil? Fácil nada. É extremamente difícil. E por isso que a gente dá tanta importância para fazer essa correta classificação, tá? Não fiz o dever de casa, não classifiquei de forma correta o meu produto, não classifiquei de forma correta o meu material. Você vai ter transtorno? Vai. E é transtorno grande? É grande. Por quê? Se eu errar na minha codificação, se eu errar a minha classificação, primeiro cenário, erro de classificação, multa de 1 a 10% do valor da operação, com um valor mínimo de R$ 500 por operação. Já deu zebra. Cenário B é o cenário A, mais o recolhimento de tributos a menor. O que significa isso? Eu já recolhi os impostos, seja para exportação ou para importação, além do 1% e os 10%, eu tenho uma multa de mora de 75% relacionado ao imposto de importação, ao IPI, ao PIS e o COFINS. E se for aqui no estado de São Paulo, eu ainda tenho uma multa de 50% sobre o ICMS. E a lasqueira total? Cenário A mais cenário B, mais a falta de licença de importação. Multa de 30% por falta da LI, com um limite de R$ 5.000. Esses já são os transtornos financeiros, já logo de cara, se eu fizer alguma besteira com relação à codificação errada do meu produto. Agora, existem as subjetivas. O que é isso? Se todos os meus acordos comerciais, né, se todas as ferramentas estatísticas utilizam a codificação, utilizam as nomenclaturas existentes, significa que, se eu codifiquei errado, eu estou pesquisando errado. Então, eu não estou identificando corretamente se o meu produto está se enquadrando num acordo comercial, eu não estou conseguindo identificar... deixa eu só tirar isso aqui. Eu não estou conseguindo identificar se o meu produto está recolhendo os impostos corretamente, ou seja, existe toda essa problemática. Então, consequências: multa, pesquisas erradas, perdas de oportunidades. Dicas e curiosidades. Agora vem os negócios bacanas, que a gente se divertir um pouco. Então, questões importantes a serem levantadas, que eu falo para todo mundo. Principal coisa: do que o produto é feito, para que serve este produto, como este produto será utilizado e por quem este produto será utilizado. Inúmeras classificações podem se encaixar ao seu produto. E o grande desafio é qual que é melhor se encaixa. Tá? Esse é o nosso grande desafio. Algumas curiosidades, né? Inclusive, eu tive esse problema com uma das nossas empresas atendidas pelo projeto. A base da fiscalização é a classificação com maior carga tributária. Todo mundo pensa que a fiscalização existente no Brasil, ela vai analisar somente os NCMs ou os sistemas harmonizados que trazem maior tributação. Não, gente, pelo amor de Deus. A fiscalização está lá para identificar o seu código e quais são as exigências para esse produto sair do país e para ele entrar. Não é? Se esse produto precisa de alguma documentação especial, se esse produto precisa de uma certificação, de uma fiscalização diferenciada. Então, a questão não é só a arrecadação. Tá? A gente precisa quebrar esse paradigma também. Essa é a melhor. Já realizamos essa operação milhares de vezes e nunca nos pediram para mudar a classificação. É porque nunca ninguém conseguiu identificar que a sua classificação está errada.
e que ela não deva ser corrigida, né? Se está errada, corrija, independente de quantas transações ou quantas operações de importação ou exportação você já fez, mas está errada e precisa ser corrigida. Tenho que usar a mesma nomenclatura que o meu concorrente? Isso aconteceu com uma outra empresa que nós atendemos também. Não, lógico que não. E se teu concorrente está errado? Não é? Parece a história da Maria vai com as outras. Então, o que ele está fazendo, a gente tem que fazer também? Não. A classificação é uma responsabilidade sua. E você não tem que ficar olhando para o seu concorrente como é que ele classifica. Se preocupe com a sua, né? E a melhor de todas, uma boa classificação sempre traz a melhor alíquota. O empresário sempre tenta jogar a responsabilidade da redução da alíquota no profissional que está fazendo, que está cuidando da classificação. E não é assim que funciona. A classificação está lá para ser feita. E os impostos e as obrigações, sejam elas tarifárias ou não tarifárias, são de acordo com as especificações de cada produto. Não é da responsabilidade do profissional que está fazendo essa classificação pagar mais ou pagar menos imposto, ter mais ou ter menos obrigações. Isso é responsabilidade da empresa. Alguns cases que eu acho extremamente interessantes, prometo que a gente já tá terminando, é trazer uma questão em que eu não tenho, eu tenho problemas na hora de classificar os meus produtos? Tenho. Por exemplo, eu peguei aqui um NCM 94035000, que corresponde ao SH6 940350. A seção 94, móveis, mobiliário, médicos cirúrgicos, colchões, almofadas e semelhantes, e tem mais uma descrição lá enorme. O capítulo 03, outros móveis e suas partes, posição 50, móveis de madeira do tipo utilizado em quartos de dormir, 94035000, móveis de madeira do tipo utilizado em quartos de dormir. Gente, quantos móveis do tipo utilizados em quartos de dormir nós conhecemos? Só aqui eu coloquei 3, ó. Camas, beliches, isso aqui, gente, não chamo mais criado mudo, tá? São mesas de apoio de cabeceira. Agora o nome correto e muito bem definido para extinguir o termo criado mudo. Então, nós estamos vendo assim, ó, são produtos de origem de madeira, são móveis e são utilizados em quartos de dormir, mas existe uma gama extremamente grande de produtos para essa finalidade. E mesmo assim, ainda tem gente que erra, não é? Essa é uma questão, ou seja, eu tenho diversos produtos que podem ser parametrizados, que podem ser codificados com a mesma numeração. E o melhor de todos é quando cai no outros. Aí, lascou. Pessoal, vocês sabem o que é isso? Isso aqui é um suporte para monitor. Como é que é? Suporte para multi. É um monitor utilizado em hospitais. Suporte para monitor multiparamétrico. Acho que é um negócio assim. Olha como é a definição dele na nomenclatura. MCM 73269090, SH6 732690. 73, obras de ferro fundido, ferro ou aço. 7326, outras obras de ferro ou aço. 732690, outras obras de ferro ou aço. 73269090, outras obras de ferro ou aço. Por que isso? Porque não existe uma codificação específica para esse produto com essas características. Então, ele entra no outros. E aí, lascou. Para efeitos tributários, ok, ele foi parametrizado, a codificação está correta, consultamos os órgãos, ou seja, além de tudo aquilo que eu falei, ainda nós podemos, se você tiver dificuldade em fazer a sua codificação,
nós podemos também fazer uma consulta direta à Receita Federal, tá? Existe essa possibilidade também. Então, para questões aqui de alíquotas e tal, está tudo certo. Mas como é que eu vou fazer uma pesquisa de mercado, uma análise estatística sobre exportação, volume de exportação e volume de importação com esse NCM? Porque se são outras obras de ferro ou aço, imagina quanta coisa que é totalmente diferente desse produto que está aqui na foto entra nessa codificação. E aí, o que fazer? Bom, se ele é utilizado para um suporte de um monitor, a gente vai buscar o quê? As informações de importação e exportação do monitor e tentar fazer uma relação, ou seja, onde tem monitor, tem que ter suporte. Tá? Isso é uma das saídas que a gente tenta identificar para poder fazer os nossos trabalhos de identificação de potenciais mercados-alvos. Tá? E aí, por fim, todas as referências que foram utilizadas. Pessoal, acho que é isso, né? O meu grande intuito era trazer um pouquinho de informação, né, a respeito dos sistemas de classificação de mercadorias, sobre as nomenclaturas existentes, trazer algumas curiosidades. Acho que é isso. Muito obrigada, Marco. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade, pode colocar aqui no chat que a gente responde, que o Marco responde. Excelente apresentação, Marco. Depois, eu só vou te pedir para disponibilizar, por gentileza, a apresentação, para eu encaminhar para o pessoal que esteve com a gente hoje. Com o maior prazer. E aí, amanhã eu pego, e assim que eu receber, eu encaminho no e-mail de todos vocês. Com o maior prazer. Alguém tem alguma pergunta? A gente pode encerrar. Está todo mundo cansado. Hoje... deixa eu ver aqui. Evandro, desculpa, quando você fala catálogo de produtos... Oi, Marco, tudo bem? Olha, obrigado aí. Tudo bem, Evandro. Quanto tempo? Estou muito feliz de te ver aqui, viu? Faz tempo mesmo, né? Mas muito bom, né? Muito bacana aí estar participando aí. Mas o que eu queria ver é a respeito do catálogo de produtos, essa nova a empreitada da Receita, não é? Com relação à classificação, com relação a essa nova classificação, não é? Que eles pretendem estar colocando justamente para facilitar a aferição, né, de código perante não só a questão do produto, isso mais para a questão das importações e exportações, né? Olha, o Evandro, eu acho que passou da hora, para ser sincero, apesar de, ao longo dos tempos, a gente ter passado por uma série de atualizações, e cada atualização sempre traz uma melhoria, mas eu acho que ainda a gente tem uma deficiência, não uma deficiência, eu acho que a estruturação, ela está certa. O que a gente precisa é realmente de uma definição melhor para possibilitar o enquadramento mais objetivo de outros produtos que a gente tem. Por exemplo, você vê aquele suporte. Outros perdemos completamente o sentido da coisa. Então, assim, eu acho que o grande problema... isso tem que ser feito de forma rápida, né? Mas o caminho é isso. Eu acho que tem que reestruturar mesmo para justamente possibilitar essa melhor adequação, né? A Deise está fazendo uma pergunta. Imagina, obrigado você. Gostaria de saber como funciona esta consulta à Receita Federal que você mencionou. Essa consulta pode ser feita uma requisição diretamente no site da Receita, mas o mais importante é você
Por quê? A Receita não conhece o seu produto, né? Então, a grande responsabilidade de passar as informações para melhor definição é do empresário. A consulta ela pode ser feita, inclusive não tem nem cobrança por isso, e a Receita vai te ajudar, mas tudo depende das informações que você vai passar para possibilitar a Receita fazer o melhor enquadramento. E isso também é muito importante, a gente ter um contador nos assessorando. Aliás, hoje é dia do contador, hein? Muita gente não dá valor, mas é uma das profissões mais requisitadas hoje. Então, é muito importante, nessa consulta à Receita Federal, você passar o máximo de informações possível. Marco. Oi. Tudo bem? Boa noite a todos presentes. Em que pese essa necessidade, obviamente, de a gente conseguir fazer um melhor enquadramento, né? É o Bruno que está falando? Isso, exato. Desculpa, eu não me identifiquei. É que, na realidade, eu não estou conseguindo visualizar se eu estou identificado aí. Ó, a minha visão não está tão boa, mas a minha audição ainda está muito boa. Bruno, aqui está como Zata Trading para gente. Ok. Não está seu nome. Sim, vou colocar porque isso aqui está vinculado numa outra conta que eu tenho do Gmail da empresa. Entendi. Só para vocês saberem, o Bruno é um velho parceiro nosso de reuniões, de apresentações, já tivemos juntos em empresa, né, Bruno? Muito legal. Isso, exato. Exato, Marco. Prazer em falar com você. Me desculpe aí, eu vou até tentar atualizar esse nome aí para poder ser identificado corretamente, ok? Vamos lá. Em que pese, Marco, essa necessidade de classificação do produto e o melhor entendimento das suas funções, enfim, na busca desse NCM correto, na classificação, nós temos aí, e que pode ser um tema de uma outra oportunidade, obviamente, é justamente a presença da Receita Federal nesse processo de aceitar ou não a sua classificação e o que nós podemos fazer caso isso não seja aceito pela própria autoridade aduaneira, né? Então, isso é muito presente nos casos de importação, né? Onde você apresenta ou sugere a melhor classificação de acordo com seus parâmetros e classificação e uso e finalidade, mas temos lá uma autoridade aduaneira que ela tem a sua prerrogativa dentro das suas atividades, tem a sua prerrogativa de dizer não, eu não aceito sua classificação, e aí você começa com um embate, certamente um embate jurídico, né, que você tem que recorrer a seus advogados, inclusive, e entra esse grande impasse que temos aí, e os custos de terminal, custos de armazenagem, até que se defina, até que a Receita aceite o teu parecer, né, porque ela indaga, ela sugere, ela quase de maneira impositiva, ela reclassifica o seu produto. Mas a gente não vai entrar nessa seara neste momento, porque existe, eu acho que a gente poderia estar também discutindo sobre isso, o que fazer, quais são as medidas protetivas que o importador ou o exportador pode lançar mão nesse momento da fiscalização aduaneira, quando ela entra e fala, não estou de acordo, o que fazer? Porque todo empresário, todo o interessado em exportar e importar, ele deseja, obviamente, e usa das suas capacidades técnicas para melhor e corretamente classificar um produto. Mas isso tem esse viés aí, né? Tem essa presença da autoridade aduaneira no momento do despacho, né? Que eventualmente não está de acordo. Então,
o que fazer neste momento. Isso é uma questão que a gente tem que refletir, porque isso já acontece algumas vezes, já aconteceu algumas vezes, e isso causa grandes dores para o empresário, né, por conta dessa prerrogativa da autoridade aduaneira, né? O Bruno, isso é extremamente relevante e vai de encontro com um dos assuntos que eu mais gosto também, que é procedimentos e processo. Eu vejo o seguinte, a gente sabe que no processo, no despacho, no desembaraço, existem as situações de má-fé, né, de você trocar a sua codificação para você tentar ter uma licença de um imposto de importação menor, uma incidência dos outros tributos menor. A gente sabe disso e isso acontece, tá? Agora, eu acho que a Receita Federal, ela deveria criar uma espécie de certificação ou uma espécie de selo em que e aí tornar isso um procedimento da Receita Federal, ou seja, estou colocando um produto no mercado, ou tenho um produto, vou à Receita Federal para definir, ou para que a Receita me dê um aval de que esse produto está devidamente codificado, e isso eu vou ter um certificado digital, ou um selo, alguma coisa desse tipo, para que no processo da aduana, o seu profissional lá da aduana, a hora que ele falar assim, não aceito, você tem a contraprova. Assim, ó, a Receita Federal me deu todos os direitos e foi ela que classificou dessa forma. Então, o problema não é meu, o problema é com a Receita. Correto. Seria uma das opções, né, para a gente poder resolver o imbróglio aduaneiro, que certamente impacta muito, de maneira muito, se você pegar um valor de mercadoria aí, algumas operações que eu realizo, que são operações um pouco, são 2, 3 dias que na realidade não acontece isso, acontece em 7 dias ou 10 dias, uma tentativa de reavaliação aduaneira, de classificação, né, aduaneira, às vezes ficam 2 ou 3 semanas aí nesse processo. Você joga isso num terminal da Infraero, um terminal aéreo, você tem aí facilmente 10, 15 mil reais de custo de terminal. Facilmente. Rapidamente ele cresce quase de maneira exponencial. Então, isso poderia ser muito facilitado, porque a gente já tem o Siscomex, já foi implantada a DUI, né, que já eliminou um monte de documento que a gente tem. Poxa, se quando eu estou registrando a DUI, eu subo o meu certificado da Receita Federal comprovando a codificação. Acabou o problema. Correto. Mas é isso justamente, acho que esse trabalho, né, Mark, que a gente está apresentando essa questão do catálogo de produto, como eu mencionei, tem sido, essas reuniões que a Receita tem feito, tem sido justamente nesse sentido, de poder que os importadores lancem os produtos que vão importar previamente na Receita para passar limpo essas classificações, evitando esse trabalho todo de subfaturamento, superfaturamento que a gente sabe que existe, né? Inclusive, nós temos enfrentado problemas de ex-tarifário, ou seja, processos que passaram pela Receita Federal, passaram por todo mundo ali, e o ex está fora da classificação adequada do produto. Quer dizer, então, o importador tentando buscar, nós temos equipamentos, acontece com a Blusa aqui, essa questão, nós temos equipamentos que são industriais, mas que são classificados como agrícolas, pede-se o ex-tarifário no agrícola, para poder ter um benefício fiscal. Então, essa questão desse trabalho do catálogo, eu acho que ele vai estar resolvendo essa questão que o Bruno está levantando, né? Justamente porque a Receita vai ter condições, mais informações, conforme parâmetros e atributos que a indústria, nós estamos participando das reuniões da BIMAC, das reuniões da Anfir, quer dizer, cada segmento está se organizando para determinar quais os atributos que a classificação tem que constar, para evitar outros, evitar questões de descrições, né,
simplificadas e inadequadas dentro da tarifa, que acabam gerando interpretações erradas e que levam, muitas vezes, o fiscal a agir de forma bem intempestiva, né, de uma situação, assim, não justificada, realmente, né? Correto. Exatamente. Correto, Silvano. Eu tenho uma empresa que foi atendida por nós, que vira e mexe, ele precisa fazer a solicitação contra o concorrente que está pedindo ex-tarifário na importação de produtos, justamente por causa disso. Mais alguém? Tem uma pergunta, Tainá, no chat. Você viu uma pergunta no chat do Matheus? No caso do produto café torrado, fiz uma busca no Google e encontrei. Você acredita que essa pesquisa é suficiente? Não, não é. E ainda mais se você pegou um caso, que é um dos exemplos que a gente coloca no nosso material, que é do café. O SH6, ele está até bem classificado. Quando você entra na nomenclatura comum do Mercosul, que você adiciona os 2 dígitos, você vai ter a adição se ele é com grãos ou se ele é moído, né? Então, a nomenclatura comum do Mercosul, com esses 2 dígitos, ela te permite uma classificação melhor. Nesse caso do café, é um produto relativamente simples, né, para a gente fazer a codificação. Mas só uma pesquisa no Google eu não oriento. É bom você dar uma lidinha também pelo menos nas regras gerais da seção, ou do capítulo referente aos cafés, viu, Matheus? Ótimo. Muito obrigada, Marco. Mais alguém? Olha, eu teria aqui várias, mas vamos segurar. Não, a gente tem assunto aqui para a noite inteira. Exatamente. A gente já está, eu perguntei porque a gente já está estourando o nosso tempo. Não, vamos lá, vamos dar uma por encerrada aí, obrigado. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês, muito importante esse debate, o pessoal, a participação, tirar dúvida com o palestrante, com quem está aqui proporcionando, né, proporcionando as informações, né, para a gente que não tem tanto acesso, ou para os empresários que ainda não estão atuando no mercado internacional. Isso é muito importante. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade do Marco. Foi muito bom estar esse tempo aí com você, Marco, e com todos vocês aqui que estão nos assistindo. Só para dar um recadinho, na semana que vem, na terça-feira que vem, a gente volta ao horário padrão, que é 18h30, tá? Foi exceção, o horário de hoje, às 17h. Então, terça-feira que vem, a gente volta ao horário padrão, às 18h30, com o José Ricardo Nascimento, que está presente aqui conosco hoje também. Ele também é técnico extensionista do PIEX, faz parte da mesma equipe do Marco, e vai ministrar a palestra sobre Incoterms, um assunto importantíssimo aí. Então, vou pedir para todos vocês que estão conosco hoje para estarem com a gente na próxima terça-feira, tá? Então, eu agradeço a todos mais uma vez, uma boa noite, um bom descanso e até terça-feira que vem. Muito obrigada, Marco. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. E que a próxima seja muito próxima, né? Gostei muito de estar aqui. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa Tchau. noite.